bem, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e eu já tinha dado pistas que faria esse vídeo, que vai ter uma relação aí entre os preços elevados dos quadrinhos e a quantidade de publicações que estão saindo no mercado brasileiro. Nós temos aí um contexto que eu gostaria de explorar com vocês, como por exemplo a editora Salvat, né? Que teve diversas coleções lançadas e que acabaram sendo canceladas por N fatores, mas entre eles, acredito eu, foi a própria competitividade entre as coleções da própria Salvat. Era uma autofagia, a editora estava competindo com seus próprios produtos e eu acho que isso criou uma espécie de bolha em relação a essas coleções da editora Salvat. Eu vou fazer uma abordagem mais relacionada em relação à editora Panini Comics, porque ela detém a ampla maioria de vendas no mercado de quadrinhos aqui no Brasil. E também pelo fato dos preços serem bem elevados, atingindo patamares semelhantes a editoras menores, que teriam, pelo menos em tese, custos maiores, ou seja, ao final do seu produto, o preço de capa com certeza seria mais elevado. Porém, com publicações que são do mainstream, Marvel e DC, a editora Panini Comics vem praticando preços semelhantes a de editoras pequenas. Você vai falar, Fernando, não, você aí fica pegando no pé da editora Panini Comics, você só fala mal. Pelo contrário, eu resenho diversas publicações da editora Panini Comics, acho uma editora competente, já foi mais, né? Muito mais competente, acho que andou pisando com muita frequência na bola, tanto na questão de revisão, nessa falta de transparência com os leitores, cometeu diversos erros, e eu acho até que a editora está com o filme um tanto queimado. Mas meu foco vai ser um pouquinho mais na editora Panini Comics, porque ela tem a maior quantidade de lançamentos mensais aqui no Brasil. Nós temos editoras menores, né, como Mitos, Devir, Pipoca e Nanquim, Veneta, Nemo, que de certa forma precisam, né, publicar os seus quadrinhos aí, ainda que não sejam exatamente mensais, para poder fechar a conta no final dos meses, né? Porque são editoras que acabam vivendo de poucas publicações. Você não pode exigir que essas editoras simplesmente suspendam, parem de lançar os quadrinhos. Por outro lado, a editora Panini Comics, ela tem essa opção, esse poder. E aqui, eu sei que pode parecer até, de certa forma, estranho a gente estar reclamando da quantidade de publicações que estão saindo no Brasil. Ah, quando não lança, reclama, e quando lança, reclama também. Aqui eu quero pontuar algumas situações, galera, que eu acho que é muito interessante. E para vocês terem uma ideia da validade do meu argumento, pro Regis, que é um grande magnata, né? Vocês já viram o quarto dele com aqueles action, a coleção de quadrinhos dele, que é sensacional. Pro Regis estar reclamando que não está conseguindo comprar uma grande quantidade de quadrinhos por conta dos muitos lançamentos e também dos preços elevados, é porque tem alguma coisa errada. E eu falo até mesmo por mim. Além das parcerias que eu tenho com as editoras, eu acabo ganhando alguns produtos e tal, mas não pensem que é algo que vai fazer com que eu não gaste dinheiro e que eu ganhe um monte de coisa. Não é bem assim que funciona. Mas de qualquer forma, galera, eu vejo que antigamente eu conseguia acompanhar muitas publicações. Podia não ser todas, eu sei que a gente precisa ser seletivo e não dá para ter tudo que se quer. Porém, com esses preços tão elevados, eu tive que fazer diversos cortes. Hoje eu não compro mais mensais. Diversos mangás que eu estava acompanhando, eu acabei deixando de lado. Por exemplo, Ataque dos Titãs. Era uma série que não era lá aquelas coisas, tinha altos e baixos, mas diante dos preços elevados e aqueles aumentos, foi uma série que eu acabei desistindo porque não trazia aquela satisfação. Em outros tempos, com um preço mais em conta, com certeza eu continuaria comprando mensais, eu continuaria acompanhando, por exemplo, Ataque dos Titãs. O ponto que eu quero chegar, galera, é que sim, é muito bacana a gente ter essa grande quantidade de quadrinhos. Porém, será que não seria o momento de colocar um pouquinho o pé no freio? Porque me parece que algumas publicações, elas podem vir a competir com outras, e aqui falando da própria editora Panini Comics, né? Ela está lançando tanto
material que você acaba deixando de comprar um para comprar outro. E isso antigamente a gente não tinha. E eu fico me perguntando se na atual situação econômica do país a gente tem realmente bala na agulha, né? A gente, eu falo os leitores, os consumidores de quadrinhos, para manter essa quantidade de lançamentos. E ainda tem uma consequência relacionada a isso, é que é o seguinte: ah, olha só, a gente lançou tal quadrinho e não vendeu. Porra! Olha a quantidade de lançamentos que tem. Será que em outro mercado, em outro contexto, isso não seria vendável? Porque muitas publicações parece que estão sendo, né, meio que empurradas aí. Eu entendo que alguns materiais não tem como você suspender, principalmente aqueles que seguem uma linha cronológica, né? Você não vai deixar de publicar, por exemplo, o Relógio do Juízo Final, ainda que tenha um preço elevadíssimo, até fiz um vídeo reclamando disso, ou aquela contagem regressiva para Guerras Infinitas. São publicações que não tem como, você tem que lançar. Porém, outros materiais talvez pudessem ganhar reimpressão mais um pouquinho para frente, quando a situação econômica do país melhorar, quando os preços dos quadrinhos pararem de aumentar, porque se você for analisar, a cada 3, 4 meses a gente é surpreendido com um novo aumento. Pô, isso acaba assustando cada vez mais os leitores. E eu até falei no vídeo que eu estou comentando alguns anúncios que a Panini fez na Anime Friends, como por exemplo o livro 5 do Scalpo, que é o último da série, que o preço de Scalpo, que gerou todo um rebuliço na internet, eu fiz vídeo, né, falando daquele preço absurdo. Hoje, você olha Scalpo e fala, tá um preço normal, porque as outras publicações também tiveram uma elevação de preço, passando essa falsa sensação de que Scalpo já não é tão caro. É muito caro. E eu não falo isso fazendo esse vídeo que você só está reclamando porque você não está conseguindo comprar toda a quantidade de quadrinhos e tal. Não é bem isso, galera. Vocês que acompanham o canal Central HQs, pelo menos desde lá dos primórdios, quando botava os gibis na cama e tal, sabem que eu compro muitos quadrinhos, né? Então não é exatamente essa a minha reclamação. É no sentido de outros leitores que gostariam de acompanhar determinadas séries e que acabam tendo que preterir ela por outro material. Eu sei que a gente não pode ter tudo, mas talvez, e eu já mencionei isso, essa política de encher o mercado aí de publicações, pode ser que determinadas séries que seriam um sucesso de vendas, ou teria uma venda pelo menos aceita dentro da margem ali da editora Panini Comics, possa ser um fracasso. E daí vão falar, olha, o Alan Moore não vende, essa série X não vende. Não vende porque estão simplesmente abarrotando as bancas, as comic shops e as mega stores com publicações que eventualmente poderiam ser adiadas, serem lançadas em outro momento, num contexto mais oportuno. Eu acho que essa reflexão é muito interessante e gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários relacionado a isso, porque eu sei que parece estranho a gente estar reclamando que está vindo muito material, mas aí a gente precisa fazer esse link, que é a quantidade de materiais com os preços que estão sendo cobrados. Eu sei que a gente tem uma espécie de facilitação quando esses produtos eles acabam sendo vendidos em mega stores, porque eles vão ficar lá durante meses, né? Pelo menos a maioria das séries, são poucas que vão esgotar de forma um pouco mais rápida, célere e tal. Então a gente vai ter publicações que você vai optar de comprar aqui 3 meses, daqui 5 meses ou até um ano. Mas o lance é que eu vejo muitos e muitos lançamentos e me parece que o mercado ele não vai suportar isso a longo prazo. Mas óbvio que isso daí é apenas uma opinião minha. Entretanto, eu acredito que tenha um certo embasamento, até porque a gente tem o exemplo da editora Salvat, ainda que o fato das diversas coleções que ela tenha lançado não seja o único motivo que tenha levado ela a encerrar a maioria das suas coleções, permanecendo apenas com o Tex, pelo menos até esse momento. Bom, galera, basicamente esse vídeo quer tratar desse assunto, essa quantidade de publicações aí que estão insanas, né? E vocês aí, o que vocês pensam sobre esse assunto? Vocês acham que seria mais interessante a editora dar uma segurada naqueles lançamentos
que não têm uma importância cronológica, algumas reimpressões poderiam ser adiadas um pouco mais para frente, outros materiais poderiam ser lançados de forma bimestral, trimestral, a cada 4, 6 meses. O que vocês acham desse assunto no final das contas? Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!